Olá, novamente estamos aqui com o Minuto Cefac. Eu sou Irene Marquesan, fonoaudióloga, e hoje nós vamos conversar com a doutora Zuleika Camargo, que está aqui e vai falar com a gente um pouquinho sobre a fala. Nós sabemos que a fala é muito importante, falar bem é muito importante, e ela tem algumas coisas para nos contar. E eu também, porque a gente tem trabalhado, não é, Zuleika? Já faz bastante tempo, não só no Brasil, muitos cursos, como até fora do Brasil a gente tem levado esses cursos de fala, já que nós somos fonoaudiólogos, trabalhamos com a comunicação e a fala é importantíssima, não é? Pois é, obrigada Irene, é uma honra estar aqui nesse espaço no Minuto Cefac, ainda mais falando de fala e partilhando esse momento com você. Obrigada. Então é uma grande alegria. Então, o que você tem para contar para a gente um pouquinho sobre a fala? Como é que nós começamos isso? Porque sempre a fala estava incluída lá na linguagem, não que ela não esteja, mas a gente tem como ver a fala como um produto aí específico e ela é extremamente importante. Então, Irene, eu acho que assim, reflete um pouco até da nossa trajetória aqui, dos nossos trabalhos, né? Nós começamos a perceber que a fala, na verdade, tem uma amplitude que ela consegue entrelaçar as várias especialidades da fonoaudiologia. E eu acho que a nossa oportunidade, né, de nos dedicarmos mais no laboratório de fala às avaliações tanto auditivas, tanto perceptivas, quanto instrumentais, acabou por intensificar esse nosso interesse e os nossos procedimentos. E aí nós percebemos que precisamos do especialista em MO para avaliar a questão estrutural, do especialista na audição para as questões da percepção da fala, da linguagem, né, dos nossos colegas da linguagem. Então eu acho que essa nossa experiência tem sido muito enriquecedora, e o que a gente vê no mundo realmente é isso, as pessoas muito preocupadas em entender com maior detalhe a fala, em documentar, em criar instrumentos que possibilitem a evolução do paciente. Então eu acho que tem uma grande mobilização em termos da fala, né? É verdade, e eu percebo, é uma coisa interessante, porque mesmo mães que trazem seus filhos com um problema específico de linguagem, é interessante porque a queixa é sempre assim, meu filho não fala bem. Exatamente. Né? Às vezes está um pouco mais na voz, às vezes está realmente na linguagem, mas as pessoas precisam falar bem, é importante falar bem, até porque isso te lança no mercado de trabalho mais ainda. Tanto é que a gente tem tido muito paciente adulto também, né? Porque é uma qualificação. Eu acho que esse foi outro ponto que nos uniu, né? Aqueles adultos que chegavam com uma demanda específica, ou falantes do português com distúrbio, ou falantes de outras línguas e que precisavam de um apoio. E eu acho que isso também é importante. O fonoaudiólogo ampliou muito a sua atuação por diferentes faixas etárias e populações com e sem distúrbios. Então a gente também pode assessorar muitas pessoas que precisam usar a fala profissionalmente. Isso é tão verdade que você lembra da nossa época dentro da nossa ONG, onde a gente atendia pacientes de diferentes classes sociais, como mesmo pessoas de origem mais simples ou de tipos de trabalhos mais simples, considerados mais simples, se preocupam tremendamente em falar melhor, porque aquela pessoa que não é bem compreendida, às vezes fica meio à margem, né? E então esse momento de trabalhar com isso, mostrar as possibilidades que a pessoa tem, mostrar que ela pode realmente articular melhor, onde estão os pequenos detalhes que fazem com que ela caminhe melhor nesse sentido, trazem uma felicidade enorme. Até porque o diagnóstico, como você disse, é fundamental. Não é só ir direto ao ponto e tentar corrigir aquele R. Mais importante é o quê? Saber por que aquele R não vai bem, né? E às vezes ele é a ponta do iceberg, né? Foi o que nós vimos. Por trás desse distúrbio, dessa queixa, existem outras demandas. Mas acho que eu queria resgatar a sua fala, porque você tocou num ponto muito importante. Como nós também temos que atentar ao que pode ajudar o paciente a se projetar bem na fala, com os recursos que ele tem. Então, também ajudar o paciente a valorizar o que ele tem.
E acho que você tem uma citação num capítulo que eu sempre uso nas minhas aulas, que é ajudar o paciente a entender o que ele tem e a criar estratégias que possibilitem, mesmo sabendo que às vezes a gente não vai conseguir chegar no resultado que seria ideal, mas a gente vai chegar no resultado que contempla a demanda que ele tem. Acho que isso é fundamental. É fundamental. E eu me lembro também uma coisa que nós conversamos muito já, muitas vezes, toda a nossa equipe que trabalha na área da fala, que é incrível, o fonoaudiólogo é muito bem preparado para algumas áreas, né? Mas na universidade, na faculdade dele, mas ele não tem muitos recursos, a gente percebe, talvez hoje um pouco mais, mas principalmente no passado, para como trabalhar essa fala. Essa fala era trabalhada realmente sempre como um aspecto da linguagem, ou mesmo das perdas auditivas, mas não ela em si. E o seu começo hoje, do que você falou, é fundamental, porque ela vem, né, e abarca e abraça todas as especialidades da fonoaudiologia. Nós fizemos muitas audiometrias no nosso cefaquinho e a gente viu quantas pessoas que não tinham queixas auditivas, mas tinham pequenas perdas, e isso pode até comprometer realmente o falar desse paciente, né? Exatamente, eu acho que a gente aprendeu a lidar com a fala de um ponto de vista do destaque. E o que a gente vê muitas vezes em cursos é que as pessoas procuram se atualizar e reciclar o próprio fonoaudiólogo em outras áreas. E ele acha que a fala é o mais simples, né? E aí a gente vê às vezes que as pessoas não se atualizaram em termos de entender mais detalhadamente os sons do português. A gente tem uma variedade muito grande de sotaques, de produções, de maneiras de falar. A gente tem hoje muita modalidade que a tecnologia nos trouxe, aplicativos, softwares, instrumentos que são de livre acesso e que também estão acessíveis ao fonoaudiólogo no seu dia a dia. Então, eu acredito que assim, a gente precisa despertar mais a curiosidade, o interesse dos fonoaudiólogos para trabalhar com essa faculdade, digamos, tão fundamental que é a fala. Claro. Não só o nosso profissional fonoaudiólogo, né, mas as pessoas também, elas precisam saber que a fala delas, às vezes com pequenas coisas, vão melhorar muito. Então, todo ser humano, dentro das suas possibilidades, terá como fazer com que essa fala, essa comunicação seja melhor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Minuto Cefac e nós nos veremos no próximo Minuto Cefac, em breve.